Aleluia. Paz do Senhor para a igreja. Abre aí a tua Bíblia comigo em Êxodo 25, verso 8. Oh Deus. 25, 8. Estou achando aqui também. Oh Deus, a tua graça está sobre esse ambiente. Aleluia. Vamos ler então. E diz assim: e me farão um santuário, e habitarei no meio deles. Feche os teus olhos, em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Pai, eu quero te louvar e quero engrandecer o teu nome, Pai Celestial, por poder estar aqui hoje com a tua igreja, Senhor, reunido. Eu reconheço a minha dificuldade como homem, Pai Celestial, e a minha debilidade para transmitir a tua palavra, Senhor. Se não vier do alto, Pai Celestial, para a minha vida, eu não tenho que dar aos homens, ó Pai. Que essa certeza possa permear, Pai Celestial, o meu tempo durante a mensagem, Deus. E o Senhor possa pronunciar aos nossos corações a tua palavra. E que ela encontre um caminho, Pai Celestial, para nos moldar. Que ela encontre o caminho, Pai Celestial, para nos fazer voltar-se para Ti de todo o coração, Pai Celestial, de toda a nossa alma, de toda a nossa mente, com todas as nossas forças. Que ela cumpra o propósito para o qual vai ser enviada, Senhor. O propósito que Te agrade, Senhor. Em nome de Jesus eu oro, para a glória e honra do Teu santo nome. Amém. Pode se assentar. Que Deus continue abençoando a missionária Poliana, né? Eu não vou me sentir intimidado não depois dessa saudação, mas eu vou sentir um caminho aberto por Deus, dentro daquilo que Deus também está falando comigo, para a glória e honra do Senhor. O versículo que nós lemos é pequeno, mas tem um sentido todo espiritual e pertinente para aquilo que nós vamos falar. Esse versículo revela a vontade de Deus em habitar no meio do seu povo. Deus, ele tira o seu povo do Egito e faz isso com muito poder, com uma mão poderosa. Ele manifesta 10 das suas pragas para flagelar Faraó e fazer um nome para si. Ele construiu um nome quando ele fez isso. Mas qual era a intenção de Deus em construir um nome? Eu vejo pelo menos 2 motivos: para se manifestar ao seu povo e para mostrar para as outras nações quem era o Deus do seu povo. Porque quando a nação de Israel foi levada ao deserto com a intenção de dominar Canaã, para que nela pudesse possuir e morar, aqueles homens já temiam o nome do Senhor por tudo que eles fizeram no Egito, por tudo que ele fez no Egito para tirar o povo dele de lá. O nome de Deus chegou primeiro e atemorizou o coração daqueles homens, o que deu um caminho para que Israel pudesse conquistar cada cidade a qual eles conquistaram. Mas agora no deserto Deus se revela através de Moisés e fala assim: Moisés, faz um santuário. Essa água aqui para mim. Faz um santuário, porque eu quero habitar no meio do meu povo. Deus revela a sua intenção de habitar no meio do seu povo. Ele manda que Moisés faça um santuário segundo o modelo que ele iria mostrar. Porque o modelo a qual ele mostrou para Moisés era semelhante do santuário que há nos céus.
Existe pouca informação sobre isso, mas tudo que Deus planejou para o seu povo, existe um modelo nos céus. E Deus, ele manda construir um santuário. Alguns conhecem aqui talvez a respeito do tabernáculo. Eu não vou entrar nesse detalhe, mas eu quero que vocês entendam que a intenção de Deus de habitar no meio do seu povo era notória. E ele faz isso quando ele manda construir uma arca. A arca representava a semelhança da manifestação de Deus. A arca, ela representava onde Deus se pronunciava com os homens e manifestava a sua vontade. Alguns achavam até que a arca era o próprio Deus, mas não era. Ela representava aonde Deus se manifestava. A arca era muito sagrada. Ela representava a presença de Deus. E ele manda construir uma arca. Vai dizer que essa arca, ela tem um propiciatório, que é a tampa dela. E nela tem 2 querubins, um de frente ao outro. E ali Deus descia para falar com o sumo sacerdote. Era tão sério esse momento quando Deus falava ao sumo sacerdote, que não era toda hora que ele entrava ali no Santo dos Santos para poder falar com Deus. Era uma vez por ano. E antes de ele entrar ali, ele se santificava pelos seus próprios pecados e pelos pecados do povo. Ele sacrificava um cordeiro por ele e pelos pecados do povo, e espargia sobre a sua roupa. Ele tinha que estar banhado de sangue para poder entrar naquele lugar, porque o sangue era a remissão dos pecados, representava a remissão dos pecados. Vai dizer alguns estudiosos ou historiadores que aquele momento era tão singular que o sacerdote não podia nem se deitar com a sua mulher antes. Ele não podia nem ter relações sexuais para que aquilo não pudesse tomar sua mente em algum momento e ele não pudesse pecar contra o Senhor antes de entrar. Era tão sério esse momento que conta alguns historiadores que uma corda era amarrada ao redor desse sumo sacerdote, para que, se algum motivo Deus achasse nele culpa quando ele entrasse naquele ambiente santíssimo, ele morria lá. E aquela corda balançava nos sininhos, e se aqueles sininhos balançassem, é sinal que ele caiu morto. E ele era puxado para fora com aquela corda. Só para a gente entender a tamanha seriedade de lidar com a presença de Deus, ou com algo que representa a presença de Deus. Mas vai contar que o tempo passou, né? A Bíblia fala que Deus, ele não só mandou construir a arca, mas ele fala assim: vocês vão colocar dentro dela o testemunho que eu vos darei. Eu vou dar para vocês algum testemunho, e vocês vão colocar dentro da arca. A arca até depois passou a se chamar também de arca do testemunho. Eu vou chegar nesse detalhe, só para vocês entenderem. O tempo passa. No princípio havia temor. No princípio havia seriedade. No princípio eles entenderam o quanto Deus era terrível e devia ser temido. Ao ponto de que quando ele fala assim: eu quero falar com os homens, Moisés, prepara eles ao longo de 3 dias para que eu possa me manifestar a eles. Aí o povo se santifica, se separa e vai diante de Deus, próximo ao monte onde Deus se manifestaria. Deus se manifesta com trovões, com relâmpagos, e a sua voz parecia de um estrondo, e ele começa a falar com o seu povo. Era tão terrível a visão que o povo temeu tanto, falou: não, Moisés, não fale o Senhor mais conosco, mas fale por você. Ele fala contigo e tu fale conosco.
Eles temeram o Senhor. Mas o tempo passou. E o tempo tem, muitas das vezes, a probabilidade de desgastar. O tempo nos acomoda. A rotina nos faz perder o valor. O tempo passou. Agora eu quero falar de um outro cenário. Que o tempo passou. Agora existe um cenário onde o sumo sacerdote, que tinha temor de Deus antes de entrar no Santo dos Santos, agora esse sumo sacerdote que está a cargo desses cuidados se chama Eli. E conta a história que o contexto onde Eli era sumo sacerdote, as pessoas que outrora temiam o Senhor estavam corrompidas. Tinham se entregado aos seus pecados. Mas não era só no meio da sociedade, mas também no meio da liderança, no meio dos sacerdotes. Ao ponto de 2 sacerdotes que estavam a cargo dos negócios do Senhor, chamado Ofni e Finéias, desonrarem a oferta do Senhor. Porque a oferta naquele momento era praticada onde eram dados cordeiros sacrificados diante do Senhor, e primeiro ela era queimada e oferecida ao Senhor, e depois Deus alimentava os seus sacerdotes. Mas eles já não tinham mais temor, eles não tratavam mais aqueles momentos com a devida reverência, e eles tinham, o servo daqueles homens tinha um garfão que eles vinham, pegavam as ofertas do Senhor, como se nada fossem diante de Deus, e eles ali pegavam para saciar suas necessidades, e mesmo não só as suas necessidades, mas os seus anseios, para saciar as suas luxúrias. E aquele garfão pegava, onde pegava ele levava para os sacerdotes. Mas vai dizer que eles não só desonravam a oferta do Senhor, mas também que eles se prostituíam à porta do templo da congregação. Diz as escrituras que as mulheres vinham em bandos para se deitar com aqueles sacerdotes, profanando o nome do Senhor e o cargo ao qual eles ocupavam em nome de Deus. Essa fama tinha corrido. Essa fama tinha corrido. E todo o povo sabia da condição desses homens e do que eles faziam. Aquele que deveria ser autoridade afrouxou. Aquele que deveria ser o guardião da presença de Deus afrouxou. E os seus filhos tomaram esse caminho de morte. Estavam desonrando o Senhor. Mas Deus decidiu matá-los. Ele faz um alerta a eles. Fala assim: filhos, os homens pecando contra os homens, os juízes os julgarão. Mas pecando o homem contra Deus, quem o julgará? Quem interpelará por eles? A Bíblia vai dizer assim: mas eles já não puderam mais ouvir, porque o Senhor queria matá-los. Sabe o que eu percebo, irmãos? Não é diferença dos nossos dias, não. A missionária falou algo ali que Deus estava falando comigo ali sentado. Não é diferente dos nossos dias, não. A igreja no primeiro século foi cheia do Espírito Santo. Ela manifestou a vontade de Deus, mas o tempo passou. Eles temiam o Senhor, ao ponto de que aqueles que se rebelassem, mentissem para o Senhor, morriam duro, porque não honraram a oferta, porque a presença do Senhor era forte. Mas passou, o tempo desgastou os cristãos, os servos, e nos nossos dias já estão na realidade de Eli. Homens que deveriam deter a presença de Deus estão se prostituindo. Andar, quete, assai. Homens que sobem ao altar não preservam mais a santidade, não estão mais ligados à reverência,
Estão preocupados em pregar, mas já não carregam consigo a presença. Andai o coach, estão preocupados em entregar o mistério, receber a oferta, mas não carregam mais consigo a presença, porque não há temor. Mas isso não está só no altar, porque o altar reflete para a igreja. Porque aquela nação se encontrava perdida, porque o sacerdote afrouxou. E a igreja está corrompida, se prostituindo. Já não respeitam mais o celibato, já não respeitam mais a sua virgindade, já não respeitam mais o sexo antes do casamento, que não deveria acontecer, já não respeitam mais uma vida de verdade, mas vivem numa vida de mentira. E deveriam estar preocupados em orar, em se consagrar, mas estão falando da vida dos outros. Deveriam estar preocupados em se consagrar e buscar em angústias pelas almas que estão indo para o inferno, mas estão ligados ao Netflix, ao Facebook e outras coisas mais. Eu estava vendo hoje um homem falando sobre oração, pastor. Eu estava ali comentando com o Cleiton hoje, Deus falou só sobre oração conosco. Só que esse homem não falava sobre oração, pastor. Ele falava de você sentir as angústias de Deus através da oração. Ele falava de você se dedicar ao Senhor até que você possa sentir a dor do coração de Deus. As almas que estão se perdendo. Ele falava, nós precisamos voltar a sentir o que o coração de Deus está sentindo. Nós precisamos voltar a sentir que as almas estão se perdendo e isso tem que doer em nós também. Ele falou, você não quer que seus parentes sejam salvos. Você não quer que seus filhos sejam salvos, você não quer. Porque você está perdendo tempo e não está se dedicando até que a angústia de Deus também venha ao teu coração para que eles sejam salvos. Aí a gente fala o maior jargão da nossa geração, que não temos tempo. Só que agora eu não sei como é que faz isso, mas os aplicativos mostram o quanto tempo a gente passa em redes sociais, irmão. Aí a gente fala que não tem tempo, mas é porque estamos usando o nosso tempo de forma errada. Depois a gente fala, eu queria tanto que minha mãe fosse salva, eu queria tanto que meu filho fosse salvo, o meu marido. Não, irmão, você não quer. Você não quer. Porque isso não dói na tua alma. Essa angústia ainda não está na tua alma. Você não está investindo tempo para que mexa com o coração de Deus, para que Ele sinta que você sentiu o que Ele está sentindo, para que Ele possa mover-se a seu favor. Se afrouxou e já não valorizavam mais a presença de Deus. Eu vou ser mais rápido para a gente chegar onde nós queremos chegar. Eu ainda só estou introduzindo a mensagem. Por causa disso, a presença de Deus foi tirada do meio deles. Porque aqueles homens não tinham mais temor de Deus. E eu penso que Deus, ele é longânimo, irmãos. Mas Deus tem uma medida. Eu costumo pensar isso porque as Escrituras falam a respeito disso. Ele é longânimo. Você pensa que você está tomando um caminho e está dando certo, você fala, Deus, eu peco e continuo, Deus não está dando certo, Deus não está nem aí para o meu pecado. Eu vou vivendo a vida da forma que eu acho que tem que viver, está dando certo em algum momento, em algumas coisas, aí você acha que Deus não está dando atenção, mas Ele está sendo longânimo, a medida está enchendo. A Bíblia fala assim, olha, eu vou descer para ver o que está acontecendo lá, mas a medida deles ainda não chegou ao cume. Ele fala para Abraão, fica tranquilo, eu vou tirar aquele povo de lá, mas a medida deles ainda não chegou ao topo. Quando a medida deles chegar ao topo, eu arranco eles de lá. Deus é justo. E quando Ele entra com justiça, Ele entrou porque Ele já foi longânimo demais e você não deu atenção. Você não temeu, você não se voltou para Ele. Você não considerou que a benignidade dEle deveria ser a causa do teu arrependimento. Como diz em Romanos 2. E aqueles homens foram ceifados e a arca foi roubada. O filho de um daqueles homens que nasceu naquele momento recebeu o nome de Icabô.
que quer dizer foi-se a glória. E foi-se a glória de Deus. O tema aqui é na fé de Obed-Edom, é nisso que eu quero chegar, a gente vai chegar lá. A glória de Deus se foi, mas ela não permanece em qualquer lugar. Não é qualquer pessoa que sabe lidar com a glória de Deus. Quando ela cai no terreno dos inimigos, eles começam a sofrer danos. E sofrem hemorroidas e tumores e sufocos, e parece que ratos dominam a sua cidade. E eles parecem sofrer dano, eles precisam se livrar logo da arca, porque eles não sabiam lidar com Deus de Israel, ou com algo que representava a presença do Deus de Israel, e eles devolvem a arca. A Bíblia vai dizer que a arca vai passar agora a estar num lugar chamado Kiriat Jearim, na casa de um homem chamado Aminadab. Ela passou mais de 60 anos naquela casa. Quando tinha 20 anos que ela já estava lá, o povo clamou e falou a Samuel: a gente queria ver a arca de volta. E eles suspiraram, falaram: a gente queria ver a arca de volta. Só que eles só suspiraram, irmão. Eles só se lamentaram porque a arca não estava mais no meio deles, mas nada se fez. Vai dizer as escrituras, falou-se de Saul, né? Vai dizer as escrituras que no tempo de Saul ele não procurou trazer a arca de volta. Sabe por que Saul foi rejeitado, irmãos? Porque ele não valorizou a presença de Deus. Ele amava o reino, amava o estigma, o título que o reino deu a ele. Ele estava preocupado em não perder popularidade, mas ele não amava a presença de Deus. E ele não trouxe a arca nos seus dias. Mas vai dizer as escrituras que Davi traz. Ele se prepara e traz a arca. Aí eu descobri, eu não sabia, pastor, que ele cria um tabernáculo para colocar a arca. Eu não sabia, eu pensei que ele montou o tabernáculo do Senhor, todo naquele modelo de Moisés, e pôs a arca lá. Não, tinha esse tabernáculo, mas ele criou um próprio tabernáculo para pôr a arca do Senhor. A arca agora não ficava mais como ficava no Santo dos Santos, ela ficava exposta, mas ainda assim não podia ser tocada, mas todos podiam ver. Davi trata isso com seriedade. Ele não toca na arca, mas ele deixa à vista de todos. Mas vai dizer que quando chega na transferência para ir para o templo de Saul, escute isso. Quando ela está para ir para o templo de Salomão, na construção do templo de Salomão, vai dizer que quando ela chega lá, o único testemunho que sobrou na arca foi as tábuas da aliança. Eu tinha falado testemunho, agora eu vou entrar nele. Foi as tábuas da aliança. O maná havia se perdido e a vara de Arão havia sumido. Esses testemunhos, irmãos, que Deus deu a eles, é para eles se lembrar daquilo que Deus fez por eles no deserto. O primeiro testemunho vai falar do maná, a qual eles deveriam colocar na arca, era o maná. O que era o maná? Era uma porção de grãos que descia do céu, que se acumulava pelo chão, e eles utilizavam daqueles grãos como se fosse sereno, né? Mas eles se juntavam e se transformavam em grãos, e eles utilizavam para fazer bolos de pães, para se alimentar. E todos os dias Deus mandava o maná. Aí eu aprendo uma coisa aqui, que o maná era dado por Deus para ensinar eles a confiança. O maná era dado por Deus para ensinar eles o quanto Deus era fiel em prover e supri-los em todos os momentos. Isso era tão sério que eles não podiam nem pegar o maná hoje e guardar para amanhã, bastava para cada dia. Porque a intenção de Deus foi sempre manifestar a vontade dele na terra como era nos céus.
Por isso que ele manda fazer o modelo da arca igual. Por isso ele manda fazer o modelo do tabernáculo igual. Ele fala, é semelhante, Moisés, ao que está aqui em cima. É por isso que quando Pedro fala assim, ensina-nos a orar, Jesus fala, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Andar, Deus estava ensinando a seu povo a confiar, porque se você parar para pensar, uma das coisas que mais tira a paz do homem são os cuidados da vida. E Deus está falando, se confiar em mim, eu serei o provedor deles todos os dias. Eu serei fiel não só para prover o pão, mas para prover a roupa, para prover o que eles precisam, se alimentar, beber e comer. Não só isso, eu vou suprir as necessidades deles em todos os âmbitos da vida deles. Mas isso está falando de confiança. É você sair para trabalhar com a certeza que foi o Senhor que proveu o trabalho para poder você se sustentar. É você sair para fazer algo sabendo que Deus está te direcionando, porque Ele vai fazer dar certo, porque você confiou nele. O maná, ele tinha esse sentido, pastor, de transmitir ao povo confiança. A única coisa que Deus esperava que eles entendessem é que eles precisavam confiar nele. Só que quando eles tinham necessidades, em vez de clamar, eles reclamavam. Deus está falando, eu estou ensinando vocês a confiar, mas quando vocês precisam mostrar que confiam, vocês reclamam. E quem reclamar é clamar duas vezes, demonstra desconfiança. Aí Deus, ele pode até prover, como ele proveu carne, mas junto com a carne veio também a sua ira. O outro testemunho que ficou na arca foi a vara de Arão que floresceu. E ela se dá num contexto onde a autoridade de Arão é questionada. E Deus fala, pois bem, eu vou mostrar quem foi que eu escolhi para estar diante do meu povo como sacerdote. Aí Deus falou assim, pega todo mundo aí que é cabeça de família com suas varas, porque todo cabeça de família tinha uma vara, tinha um cajado que Deus mandou botar um nome. Ele botou o nome dele ali. Aí ele falou, na vara de Arão bota Levi. Aí ele falou, a vara que florescer amanhã, essa vai ser do sacerdote que eu tenho escolhido. Quando eles chegaram no dia seguinte, eles foram olhar, a vara que havia florescido era a vara de Arão que estava escrito Levi. Aí eles entenderam que Deus escolheu Arão. Aí sabe qual é o problema, irmão? Todo mundo quer ser sacerdote. Todo mundo quer carregar a vara de Deus, mas não esperou Deus falar assim, fui eu que te exaltei e te pus aqui. Aí está criticando o pastor, está criticando a liderança, eu posso fazer melhor, eu estudei, eu me preparei. Não, você não está entendendo, eu fiz teologia, eu fiz curso. Não, irmão, não, você não entendeu. Quem coloca aqui em cima é Deus. É Ele quem escolhe para designar sobre o teu povo. E também se desonrar Ele, Ele tira. Porque Deus não tem trato com pessoa vacilona. Deus não tem trato com pessoa que não respeita a sua presença e não respeita a sua graça. Você pode até vir ocupar o ambiente como sacerdote, mas no dia que você aprender que é Deus que escolhe, que é Deus que chama. A vara representava a autoridade que Deus estava dando a Arão
como sacerdote do povo. Aí fica o questionamento: como é que está a nossa autoridade diante dos desafios da vida? O líder tem autoridade sobre o povo para dar uma direção, para mostrar o caminho, mas você também é autoridade na sua casa. Você tem lá a autoridade para ser o guardião, o protetor, o provedor, aquele que vai mostrar também os caminhos do Senhor. E essa é a tua missão, e como você tem desempenhado ela. Aí a mulher fala: não, se o homem é autoridade, então o que sobra para mim? Você, mulher, também é autoridade. A você provém ser a sábia do lar, a coluna que vai sustentar. Quando tudo está indo errado, é você que vai ser, que vai segurar as ondas. É você que vai segurar as pontas, mulher, com a tua sabedoria, a qual talvez tenha se perdido com o tempo, se desgastou, mas Deus está falando: volta para o início, e eu vou derramar sobre você sabedoria para administrar onde você está. Muitas casas têm ruído por causa que a autoridade está sendo posta em xeque. O homem não tem cumprido o seu papel em amar a sua esposa, ao ponto de dar a vida por ela. Ele tem usado a autoridade como autoritarismo, achando que é pegando pelos cabelos, gritando que ele vai conseguir o resultado. Não! É o teu papel proteger, amar, prover e cuidar, e ser o exemplo da família. Os teus filhos vão se firmar no Senhor se ele vê você como referência e exemplo. Você, mulher, seja uma auxiliadora idônea para o seu esposo, para o seu companheiro. Se não é casada ainda, seja uma mulher que teme ao Senhor e se volte para Ele de todo o coração, para que você construa um caminho favorável, sabendo que Deus te escolheu para manifestar o nome dEle nessa terra. Porque eu quero que você entenda que a autoridade que Deus liberou sobre a sua vida, ela não será questionada se você valorizar a presença. Se você valorizar e tiver temor de tudo aquilo que Ele confiou a você. Porque a nossa autoridade só é questionada quando a gente perdemos a identidade de quem nos confiou a autoridade. Porque a identidade que nós temos, ela foi outorgada. Nós carregamos o nome do Todo-Poderoso. Ela nos foi outorgada. Nós somos representantes dele. Ela nos foi liberada, falando assim: vocês estão como testemunhas de mim, minhas testemunhas. Então, se não perdemos a identidade, se confiarmos que Ele tem nos delegado o seu nome e representarmos e tivermos temor, a nossa autoridade não será questionada diante dos homens. Aleluia. Lembra quando perguntavam para Cristo com que autoridade faz isso? Cristo foi enviado, Ele estava ali em nome do Pai dele. Ele tinha uma identidade. Ainda que questionasse com que autoridade fizesse isso, Ele continuava fazendo as obras do Senhor, porque Ele sabia quem Ele era. E ninguém podia tirar a autoridade que lhe foi dada. O terceiro são as tábuas da lei, que também ficou como testemunho. A lei deveria lembrar eles dos mandamentos do Senhor. A lei deveria lembrar eles que o Senhor que os chamou também mostrou um caminho ao qual eles deveriam traçar. A lei deveria dar a eles temor em honrar o Senhor na sua vontade. Esse é o papel da palavra de Deus em nossas vidas. Ela serve de testemunho para nos fazer voltar para Deus. Ela serve de testemunho para nos nortear no caminho da vida.
ela serve de testemunho para nos direcionar o nosso comportamento diante dos homens. Isso foi se perdendo em Israel. Mas eu quero invocar vocês, convocar vocês a temerem o Senhor e a sua palavra. Ninguém conheceria a Deus se não conhecesse primeiro a sua palavra. A gente tem por hábito deixar a palavra de lado. Vai vivendo de versículos soltos, né? Deixa eu pegar na caixinha de promessa que hoje quer dizer aqui. Aí se caiu lá, Judas se enforcou, você falou, não é isso que Deus está falando comigo não. É outra coisa, deixa eu ver aqui. Deus está te chamando para se aprofundar. Deus está te convidando para conhecê-lo. E a única forma de você conhecer Ele é através da palavra. É a palavra que vai te dar um norte, é a palavra que vai te mostrar o caminho. A única forma de você conhecer Ele é através da palavra. Ele está falando, vinde, me conheçam e prossigam em conhecer ao Senhor. Vinde e buscai-me de todo o vosso coração, e eu serei achado de vós, diz o Senhor. Deus está te convidando para conhecê-lo, e Ele quer se manifestar a você. Porque as maiores tragédias que nós passamos, irmãos, são só por dois motivos. Porque não conhecemos a palavra do Senhor e nem o seu poder. Jesus falou, o meu povo perece, ou seja, está se perdendo, está se destruindo, porque não conhece a minha palavra e nem o meu poder. E como você vai conhecer o poder de Deus se você não conhecer a palavra dele? Se você não souber as verdades que ele quer te ensinar, se você não souber as verdades que ele está manifestando a você, como é que você vai saber das suas promessas? Porque o pastor falou? Porque alguém falou? Tem muito líder aí pregando a sua própria verdade, não as escrituras. Tem muito líder aí pregando o que ele acha, não o que diz as escrituras. Então, se você ficar preso somente ao que alguém falou, você não vai conhecer a verdade. Você deve ouvir o que alguém falou e vir lá nas escrituras e falar, está aqui, o que ele falou é verdade. Comparar nas escrituras, e se tiver aqui, é a palavra de Deus. Se tiver aqui, é o norte que você deve traçar para a tua vida. Como é que você vai conhecer a palavra se você não buscar o Senhor para conhecê-lo? A arca era a presença de Deus manifesta. Já estou terminando, mas eu preciso falar isso para você. A arca era a presença de Deus manifesta. Era onde ele se manifestava ao seu povo. Só que eu te pergunto, a arca não sumiu? A arca não foi roubada? Ela não desapareceu? Onde está a arca agora? E por causa disso Deus não se manifesta mais? Os historiadores estão procurando ela ainda por aí, né? Arqueólogos, todo mundo está procurando a arca. É o tesouro perdido. Ninguém acha. Hoje a arca somos eu e você. Somos nós que manifestamos a presença de Deus. É sobre nossas vidas que Ele está buscando repouso. É sobre nossas vidas que Ele está procurando ocupar para que o nosso testemunho seja manifesto aos homens. Obed-edom foi abençoado porque ele tratou com seriedade a presença. Aminadab teve a arca na sua casa há mais de 60 anos e nada diferente aconteceu. Obed-edom ficou com 3 meses e a Bíblia diz que a sua casa foi abençoada, os seus campos foram abençoados, porque ele tratou com seriedade a presença. As nossas vidas vão começar a tomar um rumo favorável. As nossas vidas vão começar a resplandecer nesse mundo quando nós tratarmos com a devida seriedade a presença de Deus, a qual Ele deu para aqueles que nele confiam. Jesus deu uma promessa aos homens, Ele falou, aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam, eu, o Pai, viremos para eles e neles faremos morada.
É através de você que a presença quer se manifestar. Deus quer Ele quer conservar através de você os seus testemunhos. Porque hoje o maná, a vara e a lei tem que habitar no teu coração. Confiança, autoridade e a verdade de Deus no teu coração. Porque é isso que vai te fazer testemunhar as obras de Deus na tua vida. Em Isaías 43:10, escute isso, irmãos. Eu vou citar mais 3 versículos e eu termino. Isaías 43:10 diz assim, ó: pergunte aos povos, manda eles questionares entre si quais são as obras passadas, para que eles digam, é verdade, Deus proveu sobre nossas vidas, qualquer Deus proveu sobre nossas vidas. Aí ele fala assim, mas vocês, Israel, vocês podem olhar para o passado e ver as minhas obras que eu, Senhor, fiz na vida de vocês. Vocês são as minhas testemunhas. Vocês viram que eu salvei. Vocês viram que eu livrei e que eu proclamei. As minhas obras foram notórias e vocês são testemunhas disso. Aí Lucas, no capítulo 8, verso 39, Jesus fala o seguinte: está escrito que o Filho do Homem viria e seria martirizado, entregaria a sua vida, que ele seria entregue aos homens, que ele faria, mas que ele voltaria ao terceiro dia, faria suas obras e voltaria ao terceiro dia. Aí ele fala assim para os seus discípulos: e vocês testemunharam esses fatos. Vocês testemunharam esses fatos. Agora ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder, para que sejam minhas testemunhas em Judeia, Samaria e até os confins da terra. O que eu quero que você entenda, irmãos, é que você é a testemunha do Senhor para esses dias. É em você que Ele confia para manifestar as obras deles, como uma resposta para um mundo caído. Porque quando perguntarem como é que você pode garantir isso, você vai falar: Ele tem feito isso na minha vida. Ele tem transformado minha vida. Ele me alcançou. Ele tem sido fiel. Ele tem me dado autoridade. A verdade não está plantada no meu coração. Você será a Bíblia que outros vão ler. Você será a verdade de Deus que outros irão conhecer, porque você é a testemunha do Senhor para esses dias. Deixa eu te falar mais uma verdade. O gadareno foi salvo. Quem não conhece a história do gadareno, um homem que era muito endemoniado. Muito endemoniado. Ele era ocupado por legiões de demônios. Irmão, aquele cara já era tratado pela sociedade como um animal. Ele era trancafiado em algemas, em grilhões, mas ele arrebentava pela força dos demônios. Ele morava no cemitério. Ninguém queria aquele homem lá, nas proximidades. Ele morava no cemitério. É o tipo de pessoa que a gente fala assim: isso aí não tem jeito não. Tu já não pensou assim de alguém? Jesus atravessa no barquinho com seus discípulos o mar para chegar até em Gadara. Escuta isso que eu vou falar para você agora. O mar se revolta, mas se revoltou de tal forma, Rafael, que preocupou até quem entendia de tempestade, que eram os pescadores. Trouxe assombro ao coração deles. Tipo assim, a gente já viu muita tempestade, mas essa saiu do comum, porque era algo espiritual. De repente você já começou a se mover a favor de alguém. De repente você já está se posicionando a favor de alguém, para auxiliar alguém, e o mundo espiritual começou a se levantar contra você. Aí eu te pergunto, qual é a tua reação? É que nem a dos discípulos: Senhor, não te importa que nós vamos morrer?
Tá pensando que vai morrer, né? Não vai não. Vai não. Quem mandou sair de um lado para o outro garante que você vai chegar do outro lado. Quem está com você no barco é o Senhor. Está no controle da nau. O teu desespero demonstra que saiu do teu controle. Mas o Senhor está no controle ainda. E Ele está falando: homem de pouca fé, mulher de pouca fé, por que duvidaste? Ele manda o mar se acalmar e a tempestade vai embora, o vento vai embora. Ele chega até aquele gadareno e aquele homem é liberto. E quando ele recupera a sua sanidade, ele estava nu, eles botam uma roupa nele, cobre aquele homem. A primeira coisa que ele pede para Jesus é ser discípulo. Eu posso te seguir? Posso ir para onde o Senhor está indo? Eu quero te seguir. Coisa linda. Só que aí Jesus fala para ele o seguinte: Rafael, não, faz o seguinte, vai para a tua casa e para a tua terra e anuncia as obras que Deus tem feito na tua vida. Meu Deus. Eu falei para o Cleiton hoje, eu falei: Cleiton, qual era a Bíblia que aquele cara pregava? Ele não tinha, varão. Ele estava pregando as obras que Deus estava manifestando em sua vida. Aquele homem não conhecia nada, mas ele sabia a experiência que ele teve com Deus. Talvez você ainda não saiba muita coisa da vontade de Deus para a tua vida, mas se já tem tido alguma experiência que você tem tido com Ele, já é o suficiente para você testemunhar as obras de Deus. Se coloque de pé em nome de Jesus, eu quero orar. Quero orar. Existe uma graça sobre esse ambiente. Meu Deus, aleluia. Existe uma graça sobre esse lugar. Essa palavra pregada foi singularmente para quem precisava recebê-la. O Senhor está te vendo. Ele não te desamparou. Mas você precisa entender que a presença dele é a coisa mais preciosa que você tem na sua vida. Talvez você fale: mas que presença é essa? Que eu quero conhecê-la. Alguém perguntou os apóstolos perguntou para alguém que tinha acabado de ser batizado. Ele: que presença é essa que a gente não conhece? A gente conhece só um tal de batismo de João aí. E ele orou pelos aqueles homens e eles receberam, foram revestidos pela presença de Deus. Deus também quer fazer com que você conheça a presença dele e passe a valorizá-la como algo mais precioso da tua vida. Ele quer que você se relacione com a presença dele de tal forma que ela seja a parte mais significativa do teu dia. O tempo desgasta, irmãos, mas hoje Deus está nos convocando a voltar para o início. O tempo faz a gente se perder. A rotina nos tira do alvo. Mas Deus está falando: arrependa-te e volta para o início. Pratica as primeiras obras. Recupera o primeiro amor. E você verá o que eu sou capaz de fazer na tua vida.